Boa tarde, galera. Sou o professor Gustavo Soares, né? Vou dar aula de matemática para vocês. A gente já teve duas aulas, né, sobre o conteúdo de polígonos e trigonometria no triângulo retângulo. E na aula de hoje, a gente vai ver o conteúdo de lei dos senos e lei dos cossenos. O que são essas leis na matemática, né? São duas leis utilizadas para descobrir valores de ângulos e lados de qualquer triângulo. Então, o triângulo, na verdade, ele vai poder ser de qualquer espécie. Ele vai poder ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo para poder aplicar essas duas leis. Bom, primeiramente eu vou apresentar as duas leis para vocês, depois a gente vai ver uma demonstração de cada uma delas e algumas aplicações e alguns exercícios para a gente entender em que situações nós vamos utilizar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Bom, a lei dos senos é, em um triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos de seus lados opostos, e a constante de proporcionalidade é o diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Então, a circunferência está circunscrita, significa que o triângulo está inscrito, né? A gente tem aqui o raio da circunferência, né, que está ali no centro O, esse centro O aqui, isso daqui é a medida do raio. A gente tem os três lados aí, né, o A, B e C, lado A, lado B e lado C, e a gente sempre vai relacionar esses três lados ao seno dos ângulos opostos. Então, por exemplo, o lado B, eu tenho o seno de B que está aqui, tá? O ângulo B, eu vou sempre relacionar o B ao ângulo, né, oposto. O A, o ângulo oposto, é esse. E o C, o ângulo oposto é esse terceiro que eu acabei de riscar aqui. Então, a lei dos senos, né, ela vai se relacionar sempre, né, com o lado do triângulo e o seno do ângulo oposto a ele. Dessa forma, a gente vai ter exatamente essa fórmula aqui. A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C igual a 2R. Eu vou já explicar melhor ela para vocês entenderem como que essa fórmula foi construída e também aplicar em exercícios. Mas primeiro só vamos dar uma olhada para a gente entender, né, o que vai ser visto na aula de hoje. Também a gente vai ver sobre a lei dos cossenos, né, que em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes o produto desses dois últimos lados citados pelo cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado citado. Então, aqui a gente tem A, B e C, como vocês podem ver aí nas fórmulas de baixo, e o A, o B e o C são os lados de um triângulo. Então, imagine um triângulo qualquer, eu tenho três lados, A, B e C. Então, essa primeira fórmula aqui, por exemplo, eu estou relacionando ao lado A. Então, o ângulo oposto a aqui, eu vou chamar de alfa. Então, essa fórmula, ela é como se ela estivesse sendo aplicada aí nesse triângulo de baixo que eu acabei de desenhar. Então, o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo oposto a esse lado A. E as outras duas fórmulas de baixo é a mesma coisa, só que sendo aplicada para os lados B e C. Então, antes de a gente falar um pouco da lei dos cossenos e lei dos senos novamente, a demonstração delas, vamos retomar algumas coisas que a gente viu nas aulas anteriores e algumas coisas novas também que eu vou comentar na aula de hoje, que a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas, porque é importante a gente lembrar, né, que o conteúdo de matemática ele é muito contínuo, então é necessário a gente retomar tudo que a gente já aprendeu para poder a gente entender um conteúdo novo. Então, a gente sempre vai utilizar, né, conhecimentos anteriores adquiridos para poder a gente conseguir, né, entender os novos conteúdos. Então, agora a gente vai lá para a folha documento para poder revisar alguns tópicos da trigonometria que foram ditos anteriormente, ok? Vamos lá. Uma revisão, então, de trigonometria. A primeira coisa que a gente vai comentar aqui agora é sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Todo mundo lembra? Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo.
é 180 graus, né? A gente já tinha comentado isso nas aulas anteriores. Então, só como alguns exemplos aqui, se eu tiver um triângulo retângulo, por exemplo, então eu tenho um ângulo reto aqui. Se um dos lados é 40 graus, eu faço o quê? Eu penso 90 mais 40, mais o terceiro lado que eu não sei, que eu vou chamar de x, agora nesse momento aqui. E eu vou igualar esses três lados a 180 graus. 90 mais 40 vai dar 130. 130 mais x é igual a 180. Então, o x aqui, ele vai ser 180 menos 130, que vai dar 50 graus. Então, esse terceiro ângulo aqui desse triângulo é 50 graus. Vamos fazer só mais um exemplo, tá? Porque não é o foco da aula de hoje, é só para a gente retomar mesmo, mas é porque a gente vai usar todas as coisas que eu vou comentar aqui na revisão bastante. Então, vamos imaginar agora que esse ângulo é de 100 graus, um ângulo obtuso, porque é maior do que 90, lembrando isso. Se eu tenho um outro ângulo aqui de 35, vamos ter que pensar qual que vai ser o valor desse terceiro ângulo, que eu vou chamar agora de A. Beleza? Então, eu vou fazer 100 mais 35 mais A é igual a 180. 100 mais 35 vai dar 135. 180 menos 135 vai dar 45 graus. Então, o valor de A é 45 graus. Então, primeira coisa, relembrando a soma dos ângulos internos do triângulo, que é 180 graus. Agora, nós vamos relembrar as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, beleza? Estamos vendo revisão de trigonometria. As relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Na aula de hoje, a gente vai utilizar mais o seno e o cosseno, porque a gente está falando da lei dos senos e da lei dos cossenos. Mas só retomar, não sei se vocês lembram, mas uma dica que eu dei, né, para a gente decorar essas fórmulas, a gente falou delas com mais detalhes na aula de relações trigonométricas no triângulo retângulo, que foi a primeira aula, mas eu dei uma dica da palavra só, cá, toa. S de seno, C de cosseno, S de seno, C de cosseno, T de tangente. O de oposto, A de adjacente, O de oposto, A de adjacente. E o H é a hipotenusa. Então, seno de um ângulo qualquer, né, é igual ao cateto oposto, que é o O que está ali, sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos focar na aula de hoje tanto a relação do seno quanto a relação do cosseno, tá? Essas duas primeiras aqui que a gente colocou, a do seno e a do cosseno. Lembrando isso, que seno vai ser sempre cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Outra coisa que a gente vai lembrar aqui agora é que alguns ângulos, né, que são os ângulos notáveis, né, a gente tem que saber os valores, né, eles não vão ser dados no exercício. Então, teve até aquela tabelinha que a gente construiu juntos também, que a gente vai continuar vendo aqui na revisão de trigonometria, né? Vamos relembrar aquela tabelinha. E eu vou tentar daquela tabela só a primeira e a segunda linha hoje, tá? Porque a gente vai usar mais o seno e o cosseno. Então, seno, cosseno. E os três ângulos que a gente viu
foram os ângulos de 30, 45 e 60. Montar aquela tabelinha, lembrem daquela música, mas agora a gente vai fazer só as duas primeiras linhas. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Então, a gente tem aqui os valores do seno e do cosseno de 30, 45 e 60. Seno de 30, 1 meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60, 1 meio. Esses valores eles vão ser bastante utilizados nos exercícios e agora um pouco também nas nossas demonstrações. Uma última coisa, talvez se eu lembrar de algo posteriormente, a gente comenta também. Mas, por enquanto, eu só quero comentar de mais uma coisa, que na verdade é uma coisa que a gente vai ver mais específico na próxima aula, mas que vai ser muito importante para essa aula, que vai ser o seno e o cosseno de ângulos suplementares. Que a gente também vai utilizar nos exercícios da aula de hoje. O que são os ângulos suplementares? São dois ângulos cuja a soma é igual a 180 graus. Então, imagina dois ângulos alfa e beta, cuja soma dos dois é 180, tá? Então, por exemplo, vamos dar dois exemplos de ângulos suplementares. 30, suplementar a 30 vai ser 150. Por quê? Porque 30 mais 150 é 180. O que acontece? O seno de um ângulo ele vai ser igual ao seno do seu suplementar. E o cosseno de um ângulo, ele vai ser igual ao cosseno, ao oposto do cosseno do seu suplementar. Por exemplo, nesse caso aqui, que a gente já tem a tabelinha aqui em cima, o seno de 30, ele é igual ao seno de 150. E no cosseno é o oposto. O cosseno de 30 é igual ao menos cosseno de 150. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes no exercício ele não vai aparecer esses três ângulos notáveis, o 30, 45 e 60. Mas é bom a gente pensar nos suplementares deles, porque se aparecerem, a gente vai poder achar o seno e cosseno facilmente com essa regrinha do seno e cosseno dos ângulos suplementares. Então, ó, 30 mais 150 é igual a 180. 45 mais 135, correto? É igual a 180. E 60 mais 120 também é igual a 180. Então, quando esses três ângulos aqui aparecerem para a gente, vamos ficar atentos, porque a gente também vai poder utilizar essa tabelinha para poder achar o seno e o cosseno disso, tá bom, galera? Então, agora foi uma revisão, né, de alguns conteúdos, eu comentei só esse último tópico de seno e cosseno de ângulos suplementares. No próximo bloco, a gente vai começar a comentar um pouco com mais detalhes da lei dos senos. Vamos voltar aqui um pouco para outra câmera. No próximo bloco a gente vai comentar um pouco mais da lei dos senos e a gente vai entender, né, como que essa lei ela foi formada, esse círculo, esse triângulo aí circunscrito, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas foi importante retomar, né, esses conteúdos vistos anteriormente para poder a gente entender toda a demonstração, tanto da lei dos senos, quanto dos cossenos, quanto os exercícios que a gente vai fazer também na aula de hoje, que vai utilizar bastante esses conteúdos. Então a gente se vê daqui a pouquinho, só uma leve pausa, né, para a gente retomar essa aula de lei dos senos e lei dos cossenos. Até já!